vós. Tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje, desta quarta-feira santa, coloca para nós mais uma vez a traição de Judas como ponto para nossa reflexão. Mas eu gostaria de refletir com vocês aqui 2 aspectos do evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro, é claro, a traição de Judas, que não começa ou que não chega a esse ponto de uma vez, mas começa provavelmente com pequenas infidelidades, com pequenas traições, até culminar nessa grande traição, onde Judas propõe vender o seu mestre, vender aquele que curou doentes, que fez os mortos voltarem à vida, que fez diversas pessoas recuperarem o ânimo para viver, a esperança, a alegria, que trouxe amor para a vida das pessoas. Judas experimentou tudo isso. Durante os 3 anos de apostolado público de Jesus, Judas esteve com ele, escutando o seu mestre, caminhando com ele, vendo os grandes sinais, a multiplicação dos pães e tantas coisas, mas ele negociou com o pecado. Ele negociou com as pequenas traições, que para ele, de repente, no início, pareceram normais, ou até mesmo justas, porque às vezes nós traímos Jesus e chamamos isso de justiça. Bom, eu faço tanto, eu me sacrifico tanto, eu sou tão disponível, então é justo que eu pegue esse dinheirinho no caixa da empresa onde eu trabalho, por exemplo. É justo que eu saia um pouco melhor, com um pouco mais de vantagem
mesmo que o patrão não tenha conhecimento, mesmo que as outras pessoas não tenham consentido com isso, mas é justo que eu fique com a fatia melhor, porque afinal de contas eu trabalho mais, afinal de contas eu sou um apóstolo. Então eu posso roubar um pouquinho da bolsa comum, eu posso obter vantagens com esse cargo que eu tenho. Ele era o ecônomo, digamos assim, dos apóstolos, ele cuidava da bolsa. Não era muito dinheiro, provavelmente era pouco dinheiro, era só o tanto suficiente para eles sobreviverem. Mas ele era o ecônomo, é um cargo importante. E era um apóstolo, mas ele viu isso como justificativa para pegar. Mas tantas outras concessões que ele foi fazendo no seu coração, mesmo caminhando com Cristo, mesmo escutando a Cristo, mesmo vendo Jesus agir com poder, ele fez concessão com o pecado, ele negociou com o pecado e as pequenas traições. E isso pode acontecer conosco também. Nós que somos de igreja e que fazemos tantas coisas, somos ministros da Eucaristia, padre, cantamos na igreja, participamos de uma pastoral, vamos à missa todos os dias, comungamos com frequência, temos altares na nossa casa, rezamos a quaresma com o Frei Gilson, podemos fazer muitas coisas, ter a nossa agenda cheia de atividades religiosas, mas ao mesmo tempo podemos estar fazendo concessões com o pecado, podemos estar fazendo negociações. Não, mas esse aqui eu não tiro, esse aqui eu não posso abrir mão, isso aqui eu preciso para mim, esse aqui é justo que eu tenha, mesmo que seja errado, porque eu já faço tanta coisa. Deus não vai importar com isso não, Deus não está nem aí para isso não. E aí a gente vai enchendo as nossas vidas de pequenas traições, até chegar um dia que a gente vai realizar uma grande traição, que a gente vai fazer esse gesto de Judas, de repente abandonar Jesus, virar as costas para ele, deixar de ir à missa, deixar de ser católico, parar de crer em Deus. Pode ser que você pense assim, mas o padre está exagerando, mas quantas pessoas você conheceu na sua vida aqui dentro dessa igreja que não estão aqui mais? Quantas pessoas que você conheceu há 20 anos, que às vezes pregavam na igreja, eram pessoas que estavam à frente de grupo de oração ou de pastorais importantes e que deixaram de ser católicos, mudaram de religião ou não tem nenhuma mais. Pois até padre às vezes deixa de ser padre para se tornar pastor ou pai de santo. Já tem caso de padre que virou pai de santo. Padre que deixa de ser padre para ir cuidar da sua vida, dos seus negócios, para ir negociar com o mundo, para fazer aquilo que sempre teve vontade de fazer. Acontece. Se nós permitimos entrar no nosso coração pequenas traições e negociações com o pecado, nós mais cedo ou mais tarde vamos trair Jesus. Agora, um outro aspecto mais importante, geralmente a gente diz assim que num problema, a pessoa que está errada, ela tem mais a dizer em relação àquele problema do que o outro, né? Quando nós somos perseguidos, por exemplo, aquele que está perseguindo, ou aquela perseguição diz mais a respeito do meu perseguidor do que de mim. Ou quando eu sou traído, a traição diz mais respeito ao meu traidor do que a mim. A gente fala isso para a gente ficar tranquilo. Bom, isso é problema do outro. Quem está fazendo coisa errada que tem mais a ver com a história. Agora, nesse evangelho, parece que é o contrário. Porque ele diz mais a respeito de Jesus do que de Judas. E por quê? Porque Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia quem era Judas desde o primeiro momento que o convidou para ser apóstolo. Ele sabia o que Judas faria, ele sabia dos pequenos roubos, ele sabia que aconteceria as pequenas negociações com o pecado, os apegos aos bens materiais. Ele sabia que Judas iria pender para um Messias
político, um Messias que não é Jesus, que não coincide com Jesus, o mesmo Messias que o povo de Jerusalém esperava. Jesus sabia que ele venderia por algumas moedas, sabia de tudo. E mesmo assim convidou. Então isso diz mais a respeito a Jesus, fala mais sobre Jesus do que Judas, a história da traição. Fala mais sobre Jesus do que Judas. Por quê? Jesus sabia de tudo e mesmo assim convidou por amor. É o tamanho do amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, mesmo conhecendo cada pessoa. Que não exclui ninguém, mesmo conhecendo os nossos pecados mais inconscientes, as nossas motivações erradas mais inconscientes. Que não deixa de nos chamar, mesmo sabendo que nós podemos traí-lo, virar as costas para ele, pisar nos dons que ele nos deu, no sangue que nos redimiu, ele continua nos chamando. Imagine se você seria capaz, ou se eu seria capaz, de caminhar com uma pessoa, como um amigo, de fazer de uma pessoa meu amigo, minha amiga, ou até mesmo de me casar com alguém que lá no futuro me trairia, me viraria as costas. Nós não faríamos isso. Se nós soubéssemos o que a pessoa que está do nosso lado fez e fará, será que nós ainda conversaríamos com essa pessoa? E mais ainda, será que chamaríamos ela para ser discípula? Discípulo, apóstolo, caminhar de maneira tão próxima, participar de uma missão tão importante? Nós não faríamos isso de maneira alguma. Se nós tivéssemos um jeito de ver o que cada pessoa com a qual nós convivemos fez no passado e fará no futuro, não sobraria quase ninguém. Se soubéssemos com certeza o que foi, o que aconteceu e o que acontecerá, nós selecionaríamos bem. Jesus não seleciona por esse critério. A sua seleção é pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, que transborda de tal maneira que é superabundante, como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, sua misericórdia, a sua graça, o seu amor é transbordante. E transborda mesmo onde há pecado, mesmo onde há infidelidade. Esse é o nosso Deus que nós iremos celebrar de maneira mais profunda no seu mistério pascal a partir de amanhã, na quinta-feira santa. Amanhã iniciaremos o tríduo pascal. Hoje, podemos dizer, concluímos a quaresma. E amanhã iniciaremos o tríduo pascal, para o qual a quaresma existe. A quaresma existe para preparar esta celebração, esse tempo. Então, enquanto estivermos celebrando Jesus na última ceia, instituindo o sacerdócio, instituindo a Eucaristia, lavando os pés dos seus discípulos, sendo levado ao tribunal, condenado, carregando a cruz, morrendo na cruz, sendo colocado no sepulcro e ressuscitando, pensemos nisso. Jesus passou por todo esse mistério, sabendo muito bem quem nós somos. Não é que ele foi tapeado e fez uma coisa que não gostaria de fazer. Ele sabia. E é por isso que ele diz na palavra, foi para isso que eu vim. Ele veio para isso, para dar a sua vida por nós. Nós que muitas vezes negociamos com o pecado, nós que muitas vezes caminhamos com ele e ao mesmo tempo não desgrudamos daquilo que é errado. Nós que no passado e no futuro vamos cair várias vezes, ele continua nos amando, nos querendo bem, querendo a nossa salvação. Celebremos com entusiasmo, com piedade, com alegria,
com temor e tremor o mistério da nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.